Adolescente, Rosana Cláudia Santos aqui, muito feliz porque hoje eu inicio um quadro novo aqui no meu canal do YouTube. A partir deste vídeo você vai ver que semanalmente eu vou trazer para você o quadro Eu e Meu Adolescente, Histórias Reais. Que histórias, Rosana? A minha história com o meu filho adolescente, que hoje já é um adulto, mas vai fazer parte de todos os quadros, todos os capítulos que eu vou trazer aqui semanalmente para nós conversarmos sempre sobre uma das 14 áreas da vida. Inclusive, no meu método, o PMJ, as mães que já aplicam, sabem quais são essas áreas e eu quero que você também saiba. E para isso, nós tivemos essa ideia, criamos o quadro Eu e Meu Adolescente, Histórias Reais. Vamos sempre falar sobre uma determinada área, dessas 14 áreas. São muitas, não é? Às vezes a gente pensa que é uma, duas ou três áreas que a gente vai educar na vida de um filho adolescente. Porém, você que é mãe, pai de adolescente, que tem filhos entre 10 até seus 18 anos, precisa saber. Não é só escola, só amigos, só vida social, não. São 14 áreas. Áreas imprescindíveis para você lapidar. Porque você, mãe, pai, é o diamante que vai lapidar o seu diamante. Lapidar como? Com as ações certas. Vai lapidar sabendo lidar com seu filho adolescente para recuperar o diálogo dentro de casa sem brigas. É isso que você vai começar a aprender um pouco comigo, com o meu filho Guilherme, que hoje é um adulto pleno, porém eu passei por muitas vivências desafiadoras com meu filho adolescente, assim como você. Filho adolescente dá trabalho? Sim, muito trabalho. Eu tive todo esse trabalho. E tudo aquilo que eu vivenciei e que hoje ensino para muitas mães, pais de adolescentes, quero que você também aproveite um pouco junto comigo e com o meu filho Guilherme. Então, a partir de agora, eu vou convidar o meu filho, porque hoje nós vamos falar sobre a área vida escolar. Por que iniciei com essa área vida escolar? Porque nós estamos no início do ano. E sendo o início do ano, eu sei que você que é mãe, pai de adolescente, já está aí com preocupações como será esse ano letivo. Que postura você como mãe, como pai precisa ter? O que você pode esperar do seu filho adolescente? Porque no ano anterior, certamente, aconteceu aí algum tipo de aborrecimento. E adolescente gosta de se dedicar aos estudos? São raros os casos que realmente se dedicam. A gente entender um pouco melhor sobre isso e nada melhor do que trazer alguém que já viveu na pele o que é ser adolescente e ser lapidado com as ações certas. Porque o que eu ensino para você, eu também pratiquei tudinho. Sou o produto do produto. Eu pratiquei tudo isso com o meu filho adolescente. E eu posso te dizer, deu muito bom. E você vai conhecer tudo isso agora, nessa minha conversa, esse bate-papo com o meu filho Guilherme, que eu convido a vir agora aqui para nós conversarmos. Então agora eu estou aqui com o meu diamante, o Guilherme. Guilherme é um diamante lapidado. E quando eu fiz o convite para participar aqui, prontamente ele aceitou, que nós trabalhamos juntos para realmente trazer aqui um conhecimento para você, que é mãe e pai de adolescente. Quero que o Guilherme fale como foi, Guilherme, você vir participar comigo agora desse quadro novo, colocar o rosto aqui na telinha junto comigo, como que isso tudo representa para você. Bom, mãe ou pai que está me assistindo, meu nome é Guilherme, muito prazer. Eu tenho hoje 25 anos, sou filho da Rosana, como ela mesma falou, e a gente teve essa ideia, né, de trazer eu aqui para falar mais como foi minha adolescência sendo cuidado pela minha mãe, realmente trocar uma ideia, conversar, falar quais foram as vivências e que espero que vocês aprendam bastante, porque a ideia principal não é só contar uma história, não, é para realmente vocês entenderem o que fez sentido para mim, pegar isso, trazer para o seu filho ou filha ou filhos. Essa é a ideia desse quadro na realidade, ajudar as mães de adolescentes, pais de adolescentes nesse sentido, tá? E aí a minha mãe deu essa ideia, eu gostei bastante, falei, pô, isso vai ser muito legal. A gente trabalha junto, então em 2026 a gente teve alguns planos e um deles é voltar com o canal aqui ativo e tendo esse quadro aqui agora. E agora vamos falar sobre a vida escolar, né? Bora. E aí, Gui, como que foi pra você, né? Ter uma mãe que pegava no seu pé, porque eu peguei muito no seu pé pra estudar. Ela pegou. Você deu trabalho pra mim? Lembra disso? Deu Olha, o que eu posso falar assim da vida escolar é o seguinte, o que a minha mãe faz? Assim, eu nunca gostei de estudar. Não era uma coisa, nossa, que delícia, eu vou estudar, vou ler um livro. Não, nunca gostei, nunca foi uma coisa que eu quero estudar, eu vou lá e pegar o livro para estudar. Porém, a minha mãe chegou e viu que eu gostava de ler coisas de quadrinho. Então,
Aí, o que ela fez? Ao invés dela chegar e falar assim, você lê aqui um livro tal, como é que é? Vidas Secas? É isso? Que é Vida Secas? Vidas Secas, não sei das contas ali, que, pô, pra mim não tinha sentido nenhum, não gostava, tinha que ler por causa da Eu até trouxe os livros aqui para você lembrar, né? Nossa enciclopédia ainda está em casa. Olha só, Vidas Secas, lembra disso? Dom Casmurro, de Machado de Assis. Todos esses livros aqui tinha que ler. Tio, esse livro aqui... Eu não lembro disso aí, não. Esse tio foi que a gente pegou dicionário para ler juntos, lembra? Você estava na segunda página e falou, mãe, nesse livro aqui não dá para entender nada. As palavras, vocabulário, né? Isso, os vocabulários, lembra desse? Tá certo. Nós estamos aqui em tempo real conversando, não é nada combinado antes. Eu estou trazendo os assuntos e a gente vai sempre bater um papo, porque eu quero que ele lembre espontaneamente para ir contando aqui para vocês. Aqui, ó. Lembra de... Titubeando. O que é titubeando, né? Aí você vai lá. O cortiço, olha só, outro. O cortiço eu lembro. Esse aqui eu lembro. Esse cortiço eu lembro. A Cidade e a Serra, são todos os livros que você leu lá em nono ano, ensino médio, tem um monte, vários outros. Esse aqui bem mais difícil, Memórias Póstumas e Brás Cubas. Memórias Póstumas. Esse aqui, Capitães de Areia. Capitães de Areia foi um que você até gostou um pouquinho mais. Mas são livros de muito vocabulário. A ideia era essa, né? Era aprender os vocabulários e assim, eu só ia complementar ali, mano, que a questão do livro é assim, eu li, porém não gostava, mas você chegou, falou, tem que ler, tem que não sei o que. E eu lia junto com você, lembra disso? Você pega... Aí que era legal. Aí o legal era que ela via comigo, lia comigo, aí eu entendia. Porque pegar pra ler assim sozinho, ficava realmente muito chato. Combinava as páginas, você estava lendo, que era a maior dificuldade para você. Que página você está ali? Estou na página 22. Então, espera um pouquinho que eu vou ler também e a gente vai poder conversar sobre o que a gente entendeu. Muitas vezes eu também tinha dificuldade de entender por conta dos vocabulários. Então a gente buscava no dicionário, entendia o que significava, relia as páginas, você ia bem na prova, porque tinha prova do livro. E ainda existe prova do livro. Tinha redação, mas é verdade, tinha as provas do livro. Cara. Você tinha que fazer uma prova sobre o livro, e aí se você não leu, lascou, né? Lascou. Aí já era, velho. E seus colegas liam todos os livros? Não. Os colegas também não gostavam, não. Buscava resumo hoje. Na internet? Não. Quem fazia, eu tenho uns colegas da escola que a gente conversa até hoje, mas eu lembro que chegava, exemplo, amanhã é quarta-feira, e aí amanhã é prova. A gente lia antes. Na véspera. Ou na véspera, tipo, chegava assim, resumão do livro tal, lia ali rapidão e vamos fazer a prova. E é isso aí, lógico que tirava boas notas. A professora colocava uma pergunta que não tinha no resumo e já era. Já era, você tinha que ter lido. E geralmente acontecia isso demais, assim, esse resumo não falou isso aqui, tinha que ter lido. E muitas das vezes era isso mesmo. Mas a questão do estudo do livro e tal, assim, hoje, mais na vida adulta, isso foi muito importante porque realmente, quando você vai para o mercado de trabalho, você vai lidar com as pessoas, falar com as pessoas, boa oratória, perdão. Boa oratória, isso. Falar direito, escrever a pontuação, né, as conjugações normais. Lembra do primeiro trabalho que você recebeu reconhecimento da maneira que você escrevia? Sim. O que você chegou em casa e falou para mim? Quando você recebeu reconhecimento, você fazia memorando, escrevia textos internos dentro da empresa. Lembra quando você começou a trabalhar? Tá. Você chegou em casa, o que você falou? Lembra disso? Na empresa, eu era estagiário nessa empresa, e o que eu fazia ali? Eu tinha um bloco de notas onde eu colocava todas as minhas tarefas, colocava todas as minhas coisas escritas, e aí, assim, era muito bem organizado. Aí fui elogiado por ser um estagiário. Lá não é de esperado ter essa organização, ou ter escrever as coisas ali no computador, né? Eu sou muito mais do digital, então ao invés de escrever no papel de fato, eu sei que é importante, porém eu escrevo mais no digital. Então deixo ali no bloco de notas ali, e é isso aí. Então eu sempre faço assim. Mas teve o reconhecimento porque você tinha uma escrita boa, com pontuação e conjugação, lembra? Isso, perfeito. Se você vai recordar, mas quando você chegou em casa, falou, mãe, nossa, que bom, né? Aquelas aulas que eu odiava, de língua portuguesa, de literatura. Lembra com a professora Luciana, vésperas de feriado, eu falava, Guilherme, hoje você vai à aula, lembra disso? Você ia somente você, e às vezes o Eduardo junto. Mãe, porque só eu na escola? Nossa, vou falar pra você, amor. Porque eu falava... Pode ser que... Agora você vai ter aula particular, horas. Você estará sozinho, vai mas ajudou. Vou falar pra você que, assim, obviamente que é chato pra caramba, né? Assim, eu queria lá jogar meu jogo com meu amigo, mas... tinha que ir lá pra fazer a redação e tal, e beleza. Foi bom.
entendeu? Foi bom, foi um momento legal. Isso trouxe benefícios hoje. Eu falo momento legal pra hoje, porque hoje realmente fez diferença. Né? E aí, você reconhece hoje que reconheço mesmo mais, não hoje- gostando, encrencando comigo, hoje reconheço amor mais. comigo, cara feia comigo, difícil de acordar naquela véspera de feriado pra ir pra escola, falando, não, você vai porque é uma obrigação. Fechava o tempo comigo, Ficava bravo. mas você sabia da minha autoridade, né, na sua Sim. vida, E que a autoridade. a lei tá falado, o meu sim, meu não, lembra disso? Sim. Ai, mãe, quando você fala uma coisa, tem que ser daquele jeito, você não muda. Lembra disso? Por que eu tenho que ir? Porque nós combinamos, se você vai, eu Você vai. vai. É engraçado que minha mãe ela não chega brigando, sabe? Tipo assim, ela nunca chegou batendo ou não. Ela tipo assim, não, tu vai. Mas você vai. Mas você vai. E assim, acabou. E não tinha argumento. Você falava e ela não aumentava o tom de voz. Isso era o mais engraçado. Ela falava, sim, Pedro, se é vamos que a gente vai. Então vamos, né? Aí... Então é uma coisa assim pra mim que foi muito boa também, que minha mãe ensina muito de vocês, mães, é a questão da autoridade amorosa. A questão de, mas poxa, a gente ouve muito, né, mãe, assim nos comentários, eu tento fazer isso, mas meu filho briga e fecha a porta, não tá nem aí. Às vezes não está sendo exercida a autoridade amorosa. A autoridade amorosa é entender, tipo assim, até hoje, com 25 anos, eu olho minha mãe, ela fala assim, isso, aquilo, outro, eu falo, isso aí. Porque é uma autoridade. E autoridade, pelo que minha mãe me ensinou, você pode corrigir se eu estiver errado, não é quem é mais forte de força. Não é essa a questão. Não é força física. Não é força física, Hierarquia. porque, querendo ou não, hoje, por exemplo, talvez eu seja mais forte que minha mãe em questão de força, mas Sim, não é é essa a mesmo. questão. Não é essa a Até questão. me carrega no colo, se precisar. É. A força está física dele. Mas não é essa a questão. Eu não sei explicar muito bem. Você sabe explicar mais, mas assim, era uma questão que eu não queria ir lá no dia, mas eu sabia que era, ao mesmo tempo eu sabia que era importante pra mim, e ao mesmo tempo eu sabia que minha mãe só queria meu bem, e depois que eu fiz a aula, não fiquei bravo depois. A diferença Tudo bem, é que eu fiz a aula, vamos embora. Sim, essa autoridade que o Guilherme diz é assim, ele sabia que quando eu impunha a necessidade de determinadas ações, obrigações, compromissos, é porque eu estava certa. E por que eu estava certa? Porque ele me via como referência na vida dele. E essa era a diferença. Até hoje ele fala, olha, mas quando você fala uma coisa que não tá legal, você não tá muito contente, vai dar ruim mesmo, porque você olha pra mim e já me entende. Então, assim, eu estar dentro do mundo dele, porque ele ia pra escola, tinha as obrigações, lia esses livros, essas dificuldades todas, porém, o Guilherme sabia muito bem que ele podia contar comigo para qualquer coisa e contar as coisas dele também pra mim. Você nunca foi julgado, nem criticado, Não. nem foi alguma vez? Não. Toda vez que eu chegava assim, exemplos de escola, né? Pô, briguei com um cara lá, ou fiz alguma coisa errada, ou a prova, pô, mãe, tirei uma nota. Mas também nunca passei a mão Dois. na sua cabeça. Não. É isso que eu ia falar. A questão é assim, ó. Eu chegava lá em casa, eu lembro uma vez que eu tirei acho que em inglês. Isso em inglês, depois a gente pode tirar de inglês, que é legal também. Isso de inglês é da hora. Isso é uma coisa bem legal, mas que assim, chegava em inglês, eu só tirava 1, 2, 3 em inglês. E teve um dia que eu tirei tipo, uma nota muito ruim, era tipo 0,5, uma nota Vivi de quase zero, recuperação em praticamente. inglês. Vivi em E aí eu recuperação. ficava com medo de falar com a minha mãe, só que ao mesmo tempo eu falei, tem aquele medo de falar, mas ao mesmo tempo a minha mãe não brigava. Ela falava, pô, o que acontece, né, que você não tá gostando do inglês? O que acontece que tal? E assim, ela tentava me ajudar com as coisas e nunca cheguei a ser julgado. Julgado tipo assim, você não presta mesmo, você não faz as coisas certas mesmo, você só faz o inglês aqui não dá certo e tal. O que minha mãe sempre fazia era pra eu reconhecer o valor daquilo. Então, no inglês, o que eu queria dizer é, tipo assim, hoje eu me considero não fluente, mas um nível muito avançado em inglês, porque a gente sempre tá aprendendo. Porque lá em 2014, né, eu tinha 14 anos, eu vi uma série, assim, no YouTube mesmo, em inglês, conheci pessoas nos games em inglês, e detalhe, minha mãe sabia de tudo isso. O detalhe é que tudo que eu fazia no computador ali de jogos, falava com as pessoas, ela sabia, porque ela ia lá, o que você tá falando aí? Mas é diferente, ela não era intrometida, Invasiva. ela não invadia, e pelo contrário, os meus amigos gostavam dela. Pô, tua mãe é da hora, né, cara? Parça, né? Falava assim, não. Ele é mana nossa. É top, né? Chega aqui, até jogou com a gente. Então isso que é legal. Aí eu via minha mãe, não como amiga, mas uma pessoa, tipo assim, pô, minha mãe é minha parceira, eu posso contar comigo, eu posso contar com ela pra qualquer coisa. E aí quando eu ia falar as coisas mais difíceis, pô, beijei uma menina, ou briguei com o cara, eu ia mais... Eu posso falar com ela que eu não vou ser julgado. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe, a consequência é sua. Tu vai... O senso da realidade. A questão é, ela nunca deixou
A consequência nunca ficou pra minha mãe, ficou pra mim. Você tirou nota ruim, ficou de recuperação, vai ter que ir no feriado fazer a redação. Não quer, não sei o que. Não, vai ter que ir. Consequência sua. E aí isso é uma coisa boa, porque hoje eu lido com as dificuldades das coisas que acontecem. Não, eu tenho que resolver isso aqui. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Aí, do inglês, a questão é, por conta de vivências, por conta dela estar comigo, como ela disse, no mundo jovem e tal, eu falei, mãe, eu vi uma série em inglês, eu queria aprender inglês, cara. Como assim você quer aprender inglês? Você só tira nota 1, 2, eu quero aprender. Aí ela me colocou na Wizard e a gente teve um acordo. Falou, vou te colocar na Wizard, mas você vai ter que estudar direitinho. E aí eu comecei a estudar por conta. Mas porque eu vi sentido naquilo que eu tava fazendo. Eu vi um sentido no inglês e hoje eu gosto muito. Eu vejo... Até porque nessa época você disse, mãe, eu quero muito fazer o inglês. Eu falei, como você quer fazer, Guilherme, uma escola particular em inglês, onde eu vou fazer um investimento, não é tão barato assim, uma escola boa de inglês, e você vive de recuperação em inglês, porque você sempre não gosta do inglês. E aí ele me colocou a necessidade dele, me dizendo que tinha a dificuldade, a vontade de falar inglês, porque conhecia os meninos, tinha os jogos, não estava entendendo algumas coisas, começou a dar sentido para ele. É isso. Então eu percebi que realmente você está percebendo que o inglês tem um lugar na sua vida. Mas eu fiz uma pergunta para ele: qual a garantia que você me dá que eu possa acreditar que eu não vou ter um único trabalho em falar, Guilherme, fez a lição? Guilherme, a tarefa? Olha os listenings, tem áudios em inglês para ouvir. Você fez diariamente, tem que ter a prática. É diferente da escola que você estuda só na véspera. Aliás, não estudava corretamente, inclusive, porque se não prestava atenção na aula corretamente, deixava para a última hora, quem estuda na véspera de prova não ensinar estudo. Véspera de prova é para relembrar, fazer um resumo, né, uma repescagem ali, mas não é assim que se estuda. Então, ele diz, mãe, eu te dou garantia. Você vai me ver estudando todos os dias. Se eu não fizer isso, pode me tirar do inglês. Então, combinado. Eu vou tirar você do inglês da escola particular, caso eu perceba nesse primeiro mês. Vou dar 30 dias para você. E assim eu fiz. Nem tinha feito o contrato completo lá na escola. Eu quero que meu filho estudando apenas 30 dias. Depois eu fecho o contrato aqui, porque eu quero ver se ele realmente vai cumprir. E esse foi o combinado. E para minha grata surpresa, todos os dias cumpriu. E ao invés de 6 anos, que era o curso completo, ele fez em 5. Então, porque na escola de inglês, o que acontecia? Tinha ali anos, né, tinha os módulos em bonitinho. Aí o professor falou assim, Guilherme, você tá num estágio avançado que eu acho que você pode pular esse módulo, esse ano, e já pro último módulo mais avançado. Mas como é que eu faço? Faz uma prova. Fiz a prova eu tirei, acho que, se não me engano, 9/10, eu não lembro a nota, mas foi alta. Falou, pode passar tranquilo. Porque como fazer muito sentido, significado, você eu estudava sozinho. Da escola, falava com os meninos dos Estados Unidos, eram aqueles 2 irmãos, lembra? Também da Argentina, mas na Argentina eles falavam inglês. E foi uma época em que ele também tinha um canal, né? Um canal no YouTube para ensinar como jogar o Minecraft. Então tinha lá muita coisa em inglês, ele conversava em inglês. Além do estudo lá na escola particular com o inglês, ele também usava já o inglês. Isso fez com que você avançasse. Mas a diferença foi que isso fez muito sentido para sua vida, muito significado, não foi? Foi. E aí no ensino médio, né? Que aí eu já tava para 16, 17, a teacher lá da escola pedia para eu ler as coisas em inglês ou então traduzir pro pessoal, porque ela falava só inglês. Pessoal, vou falar só inglês aqui a matéria. Quem sabe inglês aí, você vai traduzir. Aí falava, meus amigos, aí falou, eu zoava, né? Falava assim, você sabia aí. Eu tô brincando, mas eu falava pra eles, ela falou isso, outro. Ou seja, eu já tava nesse nível de conseguir traduzir, e isso foi uma coisa que, assim, o que eu quero dizer com essa questão do inglês, o ponto é, vocês têm que prestar atenção no filho, porque às vezes eu poderia não ter falado pra minha mãe da série que eu gostava ali, porque um dos motivos de querer aprender inglês é aquela série do YouTube que era todo em inglês. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu queria saber o que eles estavam falando. E os amigos, né? E os amigos. E aí, se eu não tenho essa proximidade com a minha mãe, eu não falaria pra ela. E aí, possivelmente, talvez, eu iria aprender inglês sozinho, de alguma forma, eventualmente, mas ela não saberia disso naquele momento, em 2014. Então, o ponto é, vocês têm que ver... que eu vejo é ver o seu filho. Às vezes tem algum jogo, ou tem alguma série, ou tem alguma coisa que você acha, nossa, negócio chato, negócio estranho, negócio esquisito, mas pra ele faz sentido. E pra ele, às vezes, tá ensinando algo bom, porque os jogos, tem jogos e jogos, séries, filmes e filmes. Tem games que são muito legais. Eu até posso falar uma coisa atual, que é um jogo chamado Hytale. Aí eu não sei se as mães vão saber, mas é tipo um Minecraft 2. Não é Minecraft 2,
Mas é um jogo que, com certeza, hoje a maioria dos adolescentes que jogam Minecraft estão jogando Hytale. Então, mãe, já fica ligada nisso. No sentido de, o que é o Hytale? Deixa eu ver com ele. Por exemplo, no Minecraft eu fiz uma mansão pra minha mãe. Tem uma mansão dentro do Minecraft. Então, assim, o ponto que eu quis trazer da parte do inglês, assim, da minha vivência foi, a minha mãe percebeu. A minha mãe me viu e falou, isso aqui é importante pra ele, eu acho que dá bom. E aí, lógico, tem a garantia? Vamos ver se tem a garantia mesmo. Deu 30 dias, beleza. Então, perfeito, é isso aí. Sim. Então, tudo com combinados e foi aonde eu tinha o contato com a minha mãe que eu podia falar. Esse é o ponto. Você tinha abertura pra falar qualquer coisa. E por que é isso? Você vê, eu via minha mãe como uma parceira, top. Não amiga, mas parceira, porque eu via ela com muita autoridade, muito respeito. Chegava, era muito máximo do respeito. Então eu sabia que com ela eu podia contar para coisas difíceis que eu não sabia lidar. Eu dava um norte, um caminho para você. É isso. E esse é o Mas ponto. esse respeito, a gente brincava muito, descontraía, dava muita risada, ia para o quarto de Guilherme e às vezes ele tava na sua cama e ficava vendo você jogar os games. Aliás, falando dos games, de que maneira que você lembra que a gente fazia os combinados para os games não interferirem nos seus estudos, porque você chegava da escola, queria logo um joguinho, né? De maneira você lembra que a gente combinava para os games não interferirem nos seus momentos de estudo, porque a gente tinha uma guerrinha também, né? Isso aí a gente tem um trabalhozinho, filho estudar, largar o videogame para estudar. E nós estamos aqui com uma galera da era da tecnologia. Se Guilherme da era da tecnologia, imagina o seu filho hoje que está vivenciando a adolescência tendo 14 anos. Porque eu estou falando da adolescência do Guilherme, vamos dizer, de 10 anos atrás, em média. 10, 8 anos. Guilherme vai fazer 26 anos agora, nesse mês. Então imagina, 10 anos atrás ele tinha 16 anos. Imagina hoje como está a tecnologia. O que você lembra dessa época? Você já tinha muitos games, né? É o seguinte, jogava muito mesmo. Então aquela questão de chegar da escola, eu estudava de manhã, então eu chegava meio-dia, almoçava e já ia jogar. Tinha os horários certos. Assim, tinha dia que eu ficava jogando o dia inteiro. E aí minha mãe, lógico, vai ler o livro, então era aquele negócio, você não vai ler o livro, você não vai isso aqui, já vou, tá? Aí sempre tinha um combinado assim, tu vai jogar, beleza. Mas se passou desse horário, tem que desligar. E se não desligar, eu vou tirar da tomada. E muitas das vezes acontecia dela vir e tirar da tomada. Só que, e aí o que acontece? Não era muito briga, porém, era a questão da consequência. Eu combinei com você de 4 da tarde você fechar o jogo e você ler o livro ali. Ou estudar, tanto que estuda. Depois de você estudar, tá tudo certo, aí você pode jogar dependendo do horário, senão você vai ter que dormir porque amanhã tem aula cedo, tal. Então tinha os combinados. Ela combinava comigo. Se eu descumprir o combinado, tinha consequência. Qual a consequência? Vou tirar da tomada e você vai perder seu game ali. E às vezes acontecia. Sim. E que acontecia com os meus amigos. Eu falava, gente... Mas previamente nós combinávamos o horário, o tempo, o tipo de game. Já tinha combinado. Os games que eu julgava serem não legais, perigosos, que você chegava lá com um CDzinho que o amigo emprestava, eu sentava para assistir, eu não entendia o que era, tipo GTA, né? Os jogos são mais agressivos. Então, vamos lá, quero ver junto. Lembra? Lembro. Minha mãe, ela pegava bastante, assim, um jogo novo, tal, ela sentava comigo, ela via eu jogar, via as coisas acontecendo. Entender. Aí eu orientava as coisas ali, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, tal. E você vai jogar, mas joga assim, assado, toma cuidado, mas sempre com muita abertura. Eu podia chegar e falar, tem esse jogo aqui, não sei o quê. Já às vezes jogo de terror, ela até jogou junto comigo umas vezes, então era muito legal. Mas assustava. Mas aí a questão do jogo era combinado. Então, assim, eu tinha consequência. Eu sabia que se 10 horas eu não desligasse, ela ia tirar tomar. Isso às sextas-feiras. Essas sextas-feiras. Véspera de sábado. Então não adiantava ficar bravo. E a sua liberdade com esse horário foi sendo aumentada conforme eu fui percebendo a sua responsabilidade nisso. Lembra disso? As primeiras vezes ela tinha que ir lá, dar a consequência, beleza. Aí agora... Não, até 10 horas, beleza. Aí eu lembro de uma vez que meus amigos iriam começar uma nova partida, já era 10, eu falei, gente, não vou. Mas você não vai? Não vou, cara, não vou porque eu cobrei com minha mãe. Aí nesse ponto, eu já estava educado, né? Isso. Já estava entendendo que era bom pra mim também. Até porque dia seguinte, acordar cedo era uma guerra para acordar para ir pra escola muitas vezes. Eu sei que muitas mães passam por isso, pela guerra na hora de acordar. Como que era ser acordado para ir pra escola? Quando descumpria os combinados era ruim. Porque você com muito sono, acordava mal-humorado. E ainda minha mãe, ela era, não sei como, era paciência absurda, assim, que passava a mão e, acorda, pô.
Não, mas Você aí... estava lá bem menor, 11 aninhos, 12, a gente brincava com algumas coisinhas, assim. Lembra? Nossa, faz uma brincadeira da aranha, né? A aranha vai chegar aqui. Mas tinha vezes que, tinha vezes assim, essas vezes eu tava muito cansado e tal, beleza, minha mãe era muito amorosa, muito carinhosa. Mas também tinha vezes que ela jogava água, pegava assim... Umas gotinhas de água, uma gotinha de água chegando. Aí eu ficava bravo. Não é um balde de água, não é isso. Mas é isso, exato, não é jogar um balde, mas ela fazia isso, porque eu tinha que acordar e assim... Eu era bem lúdica, né? Lúdica. Por que você era lúdica? Porque você me conhecia, entendeu? Porque você estava tendo um jovem, você sabia o filho que tinha, sabia as coisas, como lidar, sabia, ele vai ficar bravo agora, mas depois ele já vai ficar de boa. E realmente acontecia, porque eu não queria acordar, mas depois eu acordei. Essa água começou porque um dia você disse pra mim assim, se tivesse um pouco de água caindo em mim com aguinha, talvez eu acordasse. Foi isso que eu falei? Você falou, né, que você tinha 11, 12 anos. Olha só. Eu não acordo, só depois que cai um pouquinho de água no rosto. Eu sabia, eu lembrava disso aí, cara. Então você acorda, vou te acordar com um pouquinho de água. Eu lembro que eu pegava assim no dedo, caiu umas gotinhas de água nele assim. Não, cuidado, que a cachoeira pode aumentar. Mas é assim, brincadeira que eu fazia. Brincadeira, mas tinha vezes que era mais sério. Eu falava, se vai acordar, não vai. Agora é hora de levantar. Se acordar, não vai, mano. É isso, vamos acordar. Já era mais sério isso, porque ele tava no horário, vamos acordar. Tudo tem limite. E aí, isso é necessário, porque depois da vida adulta você vai trabalhar, e aí, vai ter 25 anos, vai ficar acordando? Até porque se acordar de manhã faz sentido para nós, que somos mães ou os pais. É o horário do filho acordar para ir para o compromisso da escola. Enquanto a escola também não faz sentido para o adolescente, ele não vai querer acordar. Porque, assim como eu tenho várias mães, outros adolescentes também, hoje, atualmente, inclusive, para que eu vou estudar geografia? Para que eu vou estudar história? Onde eu vou aplicar isso? Eu perguntava, esses assuntos não tem sentido, não tem o significado. Não tem porquê, lógico. Então, não tem vontade de fazer algo que está ruim, entediante, trabalhoso, desgastante. O jovem gosta de prazer, não é isso? E na época ela disse... Eu sempre perguntava pra você, tipo assim, por que eu tenho que usar geografia, por que eu tenho que fazer história, né? Eu falava isso direto. Sim. Direto. Senti umas coisas lá, assim. Quando chega a fase dos 14, 15 anos, fala que é a idade do urso, né? Hibernar, quer comer, dormir, ter prazer no game, nos joguinhos, jogar o dia inteiro, comer bastante e assim, que é uma eterna férias. Mas a vida não é assim. A gente precisa ensinar o discernimento, ensinar responsabilidade, coisa que ainda não existe na vida de um filho adolescente. Então, se eu não fosse firme, muitas vezes, não enérgica, mas firme, o que é mais firme? Sim e não. Lembra que a noite anterior a gente já combinava, olha, você está dormindo mais tarde, você quis um pouco mais tarde, você extrapolou o horário, amanhã, 6 horas é o horário de levantar, filho. Então, você vai ficar bravo comigo amanhã cedo, mas eu vou te tirar da cama se precisar, porque você tem aula. Não importa, eu falava sempre, você pode até às vezes dormir a hora que você quer, mas a hora de acordar é a hora de acordar, lembra disso? Isso é responsabilidade. Então, se você está tendo dificuldade para acordar, saiba que dormir mais cedo. Lembra dessa parte? Eu lembro. Com certeza. Não era bom ouvir isso? Com certeza, lembro disso aí até hoje. Não é? Dava raiva em ouvir isso, eu acredito, né? Claro que dá. Caramba, os meus colegas ficam aqui ou não? Porque é engraçado, cara, porque bem na hora que fica mais legal, mais gostoso de jogar, é a hora que tem que parar e você fica, nossa, tem que parar de jogar. Tem que parar porque tem É sempre assim, sabe? É interessante. Mas ali foram conversas tranquilas, sabe? Sem julgar, sem brigar, sem extrapolar o limite. A firmeza que minha mãe fala é você falar com firmeza, não é gritar, não é xingar. Tem variação nas palavras. O que combinou vai ser feito, acabou. Não é isso. Ela não falava assim, você só dorme, você só come, você é inútil, você não presta, essas coisas que machucam o filho, entendeu? Porque você fala isso... Que é uma forma de crítica severa. Aí essa parte assim, por mais que o filho não fez o negócio direito, mas você não precisa falar desse jeito com ele, porque isso aí vai fazer com que ele não te veja mais com autoridade amorosa e vai pegar outra referência que fala, você é o cara, você é foda. O fulano lá me reconhece, minha mãe não, você pode. Tô falando do jeito que eu vi alguns amigos falando. Porque meus amigos falavam, nossa, sua mãe é parceira, né? Da hora sua mãe. Queria que minha mãe fosse assim. Vários amigos meus falavam isso. Nossa, se eu falar assim pra ela que eu tirei uma nota 1, igual você falou pra tua mãe, ela me mata, não sei o que, ela nem sabe, eu nem vou mostrar boletim pra minha mãe. Você mostra o seu boletim, você mostra. Os meninos traziam os problemas pra mim, né?
O quarteto, brilhante outros Os três meus amigos falavam com minha mãe, gostavam de conversar. Por quê? O ponto da educação aqui nesse vídeo, gente, espero que vocês estejam entendendo ou tirando bastante vivências aqui, assim, é a questão do diálogo. Igual minha mãe ensina você a lidar com o adolescente para recuperar o diálogo. O diálogo é só isso. É você chegar, ouvir o que o filho tem a dizer, orientar de acordo com seus valores, princípios da sua família, que rege a sua família, cada um tem seu psicólogo, e não julgar, entendeu? Porque às vezes, eu vou dar um exemplo de um colega meu que pegou o boletim ali e tirou notas ruins porque não tinha sentido estudar ali e tal, tirou 5, 6, 8, 7 e foi julgado. Falei, você é inútil, você não presta, você acha que vai arrumar um emprego assim com 14 anos. E aí eu lembro que no terceiro ano, esse mesmo amigo meu, a gente combinou no terceiro, porque era terceiro ano, eu falei, pessoal, vamos estudar pra valer esse ano, pra realmente passar? No médio, ensino médio. Terceiro ano. E aí, no terceiro bimestre, pro quarto, já passamos. Literalmente, as notas dos boletins estavam top. Eu tinha que tirar, 2. Eu tinha que tirar 2 em geografia que eu passava. Esse período você tinha fechado a pontuação já. E esse meu quarteto também. O meu amigo foi mostrar o boletim feliz pro pai. Pai, tirei 8, 9, 10, passei de ano. Fiz mais que obrigação. Eu lembro disso. Aí, assim, realmente, ele fez a obrigação, porém, ele queria ter o reconhecimento. E aí você fala, mas eu não vou reconhecer meu filho, não sei o quê. Eu vou falar pra você como um adolescente que foi reconhecido pela minha mãe. É a melhor coisa que você faz, porque é a autoestima do filho que tá em jogo. Você pega a autoestima do filho, rasga e joga no lixo, pisa em cima e gospe em cima. É isso que você tá fazendo. A realidade é essa. Quando você faz isso com o filho, mas ele lavou uma louça, é a obrigação. Ou então ele estudou a obrigação. É a obrigação, mas o filho, ele precisa de pertencer pertencer a algum lugar. Fazer parte. E aí eu lavava a louça muito bem, minha mãe. Pô, lavou louça top, hein? Nossa, mas faltou aqui, ó. Aí ela orientava, não julgava. Aí a minha autoestima era muito alta. Então, eu não tinha problemas muito sérios com a autoestima. Esse meu amigo, felizão, estudou, fez um negócio, ao invés de ser reconhecido, não fez uma obrigação. Aí ele falava, pô, quero sair da casa dos meus pais. Meus pais são, desculpa lá, são os box. Ele falava isso pra mim, entendeu? Então não é uma coisa assim que é legal falar, entendeu? Então só você pensar, pô, você gostaria de saber que seu filho talvez esteja num grupo de amigos falando, minha mãe é um lixo, minha mãe não presta? Isso é ruim, isso é triste, entendeu? Porque eu falo por mim mesmo, porque a minha mãe sempre me reconhecia nas pequenas coisas, É tipo assim, cheguei no inglês, eu saí de 1, tirei 6. Tirou 6, que top, nossa. Você tirou 4, pra mim... Nossa, é verdade, eu tirei 4. A média era 5. Mas como assim 4? Guilherme? Nossa, que nota então, maravilhosa. Eu não tava estudando inglês ainda. Não, você estava no oitavo ano, início do nono ano. Tá. A sua mãe tirou 4, né? Uma nota ruim sim, mas aí ela reconheceu que eu fiz isso. E aí eu fiquei feliz e falei, pô, vou estudar de 1 para 4 é um salto gigantesco. Fazer mais aqui, vou conseguir e tal. Então essas coisas, elas são importantes na adolescência. Porque o adolescente já se critica muito, já se acha feio, já se acha horrível. Você acha que ninguém ama ele. Aí vai lá você, a mãe, que deveria ser a autoridade amorosa, a pessoa que ele deveria ter referência máxima. Você não fez mais com obrigação, você é inútil, você não sei das contas. Não me admira o filho adolescente estar com outras referências ruins na rua. Vou dar um exemplo. Ontem, voltando com a minha namorada, estava chovendo pra caramba, a gente viu um moleque, deve ter o quê? 13, 14 de skate, descer na rua. Era meia-noite e 20, se não me engano. Meia-noite e 20, possivelmente. Estava voltando de um passeio que eu fiz com ela. Meia-noite e 20, um menino na rua, no skate na chuva. Cadê o pai e a mãe? Eu tô aqui, eu falei pra ele voltar. Mas por que você acha que ele não quis voltar? Será que a rua é melhor do que ficar na casa? Na sua casa? Então assim, não é que eu tô julgando, gente, mas levantar várias hipóteses. Eu trabalho com a minha mãe aqui nessa parte, eu vejo. É triste isso. É triste. Eu falo, eu sou muito privilegiado por ter essa mãe maravilhosa que eu tenho. O meu pai também é maravilhoso também, filho. E fui bem educado nesse sentido. Meu pai realmente. E hoje eu não sou frouxo ou então lerdo porque a minha mãe fez isso. Pelo contrário, O que mais te ensinei? Ser firme? Ser muito firme. A palavra que eu mais odiava na adolescência é seja firme. Firme, a da primeira perda de mão, né? Fazia assim, fazia assim, tal. Segura na minha mão, meu filho. É firme. Olha no olho da pessoa. Exato. O primeiro pessoa, bom dia. Só isso aqui, né? Só isso aqui de ser firme, isso já me abriu várias portas. Várias portas de trabalho. Né? Por firmeza. Então assim, gente, eu tô falando do que eu tô vivendo, do que eu vi e tal. Aí você vai pegar o que a gente tá falando, trazer algo bom pra você e melhorar, obviamente, claro. A gente não tá assim, é isso, não. Mas é entender que o adolescente, ele quer ser acolhido, só isso. Ele quer só um abraço, ele quer só
Um abraço, O que a ali. gente está trazendo aqui é a vida real. É a minha história com meu filho. Por isso eu e meu adolescente, histórias reais. Nossa história real. É um bate-papo. Você está percebendo que as coisas estão surgindo, né? Vai fluindo. Não tem muito aqui. roteiro a conversa. Não vamos fazer roteiro, sempre a nossa conversa. Em algum momento a gente vai voltar a falar sobre vida escolar, mas você falou um ponto agora, eu queria só lembrar, quando você falou da louça, né? Quando você começou a lavar a louça em casa, sim. e que muito legal, tá? Mas eu lembro que você deixava a cuba tudo engordurada. Tinha E várias eu não coisas. dei reforço a isso, eu dei reforço à parte boa, mas eu não deixei de orientar aquilo que estava ruim. Ela chegava assim, você lavou bem, mas agora eu vou te orientar como melhorar. Ah, vamos lá, como que eu melhoro? Isso. Ah, beleza. Isso, olha, quando você for lavar a cuba, meu filho, é assim, ó. Passa, joga sua água, a cuba lá cheia de resíduo alimentar e gordurada, né? Gordurada, É assim que a gente faz para lavar a cuba. Olha só, a gente põe o detergente aqui na bucha, passa direitinho assim, com a peneirinha aí do ralo, você pega esse resíduo alimentar, joga no lixo, passa água e faz assim agora para você ver como vai ficar. Aí ele fazia. E aí, ficou melhor? O que você achou? Nossa, boa, mãe, ficou bem melhor. Então veja que eu não disse, nossa, Guilherme, você não sabe nem lavar a louça, pelo amor de Deus, né? Não, você nunca falou. Olha aqui, tudo sujo. Não. Você nunca Eu falou. falei, nossa, a louça ficou lavada, que beleza, nos corredores, agora a hora que secar, vamos guardar, né? Vou te ensinar aqui como que você pode, então, fazer a cuba ficar mais legal, mais brilhante. Então, assim, não reforcei o negativo, eu reforcei o que ele podia fazer de melhor, ensiná-lo. Porque talvez eu é que tenha falhado em ensinar como limpar uma cuba. Lembra? A primeira, segunda vez ali que começou esses ensaios de lavar a louça, teve lá no princípio da adolescência, 10 aninhos, 11. Comecei a cozinhar também. Isso. Então a gente está falando de vida escolar, mas é uma forma de sentido de ensinar. Tudo isso é levado adiante. Então imagina, se a gente reforça só o negativo, como a nota 1 para 4, 4 não é suficiente, então o que será que é suficiente? Tudo que faz... O que faz não é suficiente. Então não é suficiente melhorar a nota de 1 para 4, não é suficiente lavar a louça, mas a cuba ficou suja, não é suficiente aprender a dormir no horário certo, muitas vezes dormir no horário certo ainda assim tinha dificuldade Aquilo que para eu falei, acordar. pequenas coisas. Isso, as pequenas coisas. São pequenas conquistas que fazem a grande conquista. Você se sentia valorizado. Você dormiu na hora certa. Nossa, dormi na hora certa, que coisa absurda. Mas eu consegui dormir. Aí você é reconhecido pela mãe ou pelo pai. Cara, eu vou falar, isso é top pra gente. Pra quem, na minha adolescência, quando eu conseguia fazer algo pequeno, mas eu era reconhecido, o meu reconhecimento era desse tamanho, bom, velho, isso aí. E mais um adendo, no ensino médio, lá no terceiro bimestre, quando você e os meninos do quarteto, vocês já estavam aprovados, ainda faltava um bimestre para estudo, eu disse, não sei se você vai lembrar, ótimo, maravilhoso, mas ainda falta um bimestre, não vai precisa piorar, ser bem feito, não vai piorar. Mas nós já vamos celebrar, lembra que a gente foi para uma lanchonete comer hambúrguer? Nossa. Vamos comer um hambúrguer para celebrar? Porque já apontou 20 pontos em várias disciplinas. Foi só eu, você e o pai? Ou mais foi alguém? o do, acho que... foi todo mundo. Foi do quarteto. Tá bom. Não vou falar o nome aqui, daquela lanchonete aqui na cidade vizinha, lembra? Que fazia um lanchão comprido de 15. Talvez aqui a mãe tá ouvindo vai entender de 15 centímetros, 30 centímetros. Sei. Compridão lá, então aquele lá. Nós vamos naquela lanchonete, mãe. Lá, vamos lá, que a gente vai comer um lanche e vamos chamar os meninos pra gente celebrar. E foi onde que os amigos disseram, nossa, Rosana, meu pai, minha mãe, né? Disse que não tem só nada mais do que minha obrigação, nem achou legal. E você tá aqui com a gente pra gente comer um lanche, pra ficar celebrando, né? Como se a gente tivesse sido aprovado no ano. Eu falei, nossa, mas vocês estão top da galáxia. Lembra que eu falava? Vocês são top da galáxia. Esse quarteto aqui tá me honrando, me orgulhando todo dia. Então os meninos participavam. Né? Dói fazer isso? Tudo dói, né? Tudo dói, né? Vai gastar o dinheiro, não gasta dinheiro então, faz um pão em casa. E eu fiquei muito faz orgulhosa. Um café em casa, só compartilha de videogame junto, ouve uma música junto, faz um bolo junto, um brigadeiro faz junto, alguma coisa. Ou como a gente fazia muitas vezes, vamos andar de bike junto. Ou caminha, sei lá. Isso. Ou seja, juntos, dentro do mundo jovem. O método PMJ ensina isso, estar dentro do mundo jovem. E dentro dessas 14 áreas da vida. Quando a gente pincelou aqui um pouco sobre a vida escolar, tem muito mais para falar. Esse quadro se iniciou agora, hoje, nesse primeiro episódio. Então você vai percebendo que todo mês você vai ter um novo episódio desse quadro, eu e meu adolescente, histórias reais, a minha história com o meu filho adolescente, um bate-papo. Você vai perceber que em algum outro momento, em algum mês, trarei novamente o assunto sobre a vida escolar, porque ela é muito ampla, todas as áreas são muito amplas,
são muito recheadas de coisas, de vivências, experiências, muitos tipos de comportamentos e atitudes necessárias, coerentes, corretas de uma mãe, de um pai e de adolescente, para que esse filho possa ser lapidado, uma dedicação nessa educação, numa prática de vida que realmente funcione para ter um bom diálogo. Não precisa brigar, não precisa ter grito. Claro, Nossa, você gritar comigo, sei lá, uma vez a cada 10 anos, vai. Né? Não tem grito, Acho que não nem... precisa de grito, né, Gui? Não precisa de grito, precisa de assertividade, firmeza, precisa saber conduzir um diálogo, precisa saber realmente estar dentro do mundo jovem, entender as necessidades de um filho e ter esse olhar, essa percepção, essa observação, se tornar essa mãe, esse pai diamante, que sabe como conduzir esse filho, ter o diálogo, ter paz dentro de casa, sem grito. Casa é lar. Nós não temos uma casa para ser um hotel onde a gente entra e sai, briga e encrenca, como se fosse só hospedagem. Não é frieza, é amor, por isso é uma autoridade amorosa. Então, todo mês, nós vamos ter esse quadro aqui no meu canal do YouTube, para que você possa ver aqui, eu e Guilherme, numa vivência, numa vida real, trazendo para você essa história, essa realidade, que você possa ser beneficiado como mãe, beneficiada, né, como mãe ou beneficiado como pai, para tirar proveito de tudo que nós estamos conversando aqui, porque nessa realidade a gente também está instruindo, ensinando muitos pontos importantes para você. Aproveite para você estar atento, se inscrever aqui no meu canal, caso você não tenha feito a sua inscrição ainda, é só clicar em inscrever-se, curte, dá o seu joinha, compartilha com todas as outras mães, os pais e adolescentes que você conhece, para que saibam que agora você tem esse quadro, né, que as outras mães e pais também saibam que tem esse quadro de uma vivência, algo real, algo muito diferente. Não tem roteiro, nosso bate-papo flui, nós só temos aqui, o nosso único roteiro hoje vamos falar de vida escolar. Qual você tema? Percebeu? Não tem um tema específico, tem um bate-papo, eu e meu adolescente, histórias reais, nossa história real. Vamos ver que a gente vai conversando. A gente fala de vida escolar, daqui a pouco a gente começou a falar um pouquinho da vida social, a gente entrou nos games, no social, não tem como, porque uma área está ali aliançada, complementada com a outra. Mas o nosso foco hoje aqui foi mais olhar para a vida escolar, para você entender o quanto a sua atitude, a sua presença de autoridade amorosa, com firmeza, com dedicação, sem crítica, sem julgamento, sim, com o diálogo correto do seu adolescente é o que pode dar certo. Aqui está o meu diamante lapidado, porque eu me tornei essa mãe diamante para lapidá-lo, para ajudá-lo a passar pela vida da adolescência da melhor forma possível. E eu digo para você, valeu muito. Hoje, meu filho, ele realmente me honra, me orgulha e eu faria tudo de novo. Passaria por todos os perrengues, todo o trabalho, todas as noites, madrugadas adentro. Outro dia, vai falar disso, madrugadas adentro, conversando, se dedicando com aquela atenção, porque mais importava o meu filho do que a hora que eu ia acordar. E é isso. Então, finalizo aqui. Seu filho é um diamante. Meu filho é um diamante. E eu sou essa diamante que lapida diamante. Vem ser assim também como nós somos. Alô, mães. É nóis.